Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu gosto muito desse texto da Bíblia Sagrada, porque encontramos aqui o amor de Deus para com a vida dos seus filhos. O amor de Deus, sem sombra de dúvidas, não é um amor que se compreende com a mente humana. Com a mente humana é impossível compreender o amor de Deus. Se eu for querer entender o amor de Deus, eu dizendo não, mesmo às vezes eu o traindo, mesmo às vezes eu saindo do centro da sua vontade, mesmo assim Ele continua me amando. Ele não ama o que eu faço de errado, mas como pessoa Ele me ama. Ele não me rejeita quando eu, arrependido, vou até os seus pés e peço perdão. Porque Deus é a figura paterna do pai do filho pródigo, quando este volta para a casa do seu pai arrependido. Você não vai ver o pai do filho pródigo jogar na cara do filho os seus erros. Você não vai ver o pai do filho pródigo jogar na cara do filho arrependido: toma na cara, você pecou, você caiu, você errou, você gastou todo o seu dinheiro, agora volta arrependido. Não, você não vai ver isso, o pai dizendo isso. Naquele texto, no livro de Lucas, o pai, ele é a representação de Deus, e o filho pródigo somos nós, que saímos da presença de Deus, pensando nós que podemos viver longe da presença do Pai. O que me chama atenção nesse amor é o cuidado. O que me chama atenção nesse amor é o zelo. O que me chama atenção nesse amor é o carinho que Ele tem por nós. Deus nos ama tanto que Ele pega as nossas falhas, Ele pega os nossos erros, Ele pega os nossos tropeços, Ele pega as nossas iniquidades, Ele pega tudo isso de errado que fazemos, e quando nós nos arrependemos, Deus lança no mar do esquecimento. Ele apaga as nossas transgressões. É um amor tão incompreensível que o nosso irmão mais velho que fica na casa, ele quer se intrometer nesse amor. E os nossos irmãos de fé, quantas vezes querem criar dogmas, querem criar doutrinas, querem criar disciplinas, querem afastar você do Pai. Eles te olham com cara feia, te julgam com cara feia, eles colocam empecilhos para que você não se aproxime do Pai. Mas, biblicamente falando, sendo fiel ao texto, o qual relata sobre a volta do filho pródigo à casa do Pai, não há obstáculos, não há barreiras, não há empecilhos para o arrependido que retorna para a casa do Pai. O Pai sempre estará de braços abertos, disposto a te receber de volta. Não importa qual foi a tua queda, não importa qual foi o tamanho do teu pecado, o que importa saber é que o Pai está esperando você, arrependido, voltar para a casa do Pai. Então Ele vai te abraçar e vai dizer: filho, eu nunca te deixei só. Então, se eu estou falando para alguém essa manhã que está afastado dos caminhos do Pai, por que você não volta logo? Mas bispo, eu estou com vergonha, bispo, os meus irmãos vão me julgar. Não importa-te com o julgamento dos outros. O que importa é que o Pai vai te abraçar. O que importa é que o Pai vai te receber. O que importa é que o Pai vai zelar de você, vai cuidar de você. Ele vai te restituir. E no livro do Jeremias, eu não saí do texto. Esse é o capítulo 1. A Bíblia diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
ou veio a mim a voz do Senhor dizendo. Interessante que o texto diz que a voz do Senhor foi até Jeremias. Interessante que a palavra diz que foi Deus quem foi até Jeremias. Sendo fiel ao contexto do texto, você vai observar que Jeremias estava vivendo uma fase na sua vida, mesmo como homem de Deus, já não estava mais ouvindo a voz de Deus como antes. Isso é interpretação textual. Só é você prestar atenção nos detalhes da interpretação do texto. Mesmo sendo homem de Deus, já não estava mais ouvindo a voz de Deus como antes. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que são de Deus, mas não estão ouvindo a voz de Deus como ouvia antes. Existem pessoas me acompanhando esta manhã, que são de Deus, está na igreja, está congregando, aleluias, está buscando, está orando, mas já não ouve mais a voz de Deus como ouvia antes. E você se pergunta: mas Deus, por que será que eu já não consigo ouvir a tua voz como ouvia antes? Eu já não consigo te sentir como sentia antes. Que vazio é esse, Senhor, que está dentro de mim? Interessante que Jeremias, mesmo sendo de Deus, já não estava mais ouvindo a voz de Deus como ouvia antes. Então Deus vem até ele com a sua voz e começa agora a dizer a Jeremias o que fazer para ouvir novamente a voz de Deus como ouvia antes. Esta manhã a voz de Deus vai até você. Não importa se você está ouvindo a voz que é no deserto. O que importa é que Deus, através dessa programação, vai até você. A voz de Deus, você está ouvindo essa manhã a palavra de Deus e ela te encontra. Deus vai estar falando contigo hoje. Se você me ouve pelo canal do YouTube, Deus fala com você. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, e como é ruim não ouvir mais a voz de Deus. A pior coisa para um filho é não ouvir mais a voz de Deus. A pior coisa para um servo é não ouvir mais a voz de Deus. Uma das piores coisas que pode existir na vida de um cristão é não ouvir mais a voz de Deus. Quando Deus está em silêncio, o silêncio de Deus, Ele nos castiga. O silêncio de Deus, Ele nos maltrata. E quem já passou pela fase do silêncio sabe o que eu estou falando? Como é difícil não ouvir mais a voz de Deus. Como é triste não ouvir mais a voz de Deus. Mas todos nós passamos ou estamos passando por fases em que não ouvimos mais a voz de Deus como antes. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida essa manhã. Deus estará mudando o quadro dessa situação. Deus estará visitando você nessa manhã. Deus está dizendo: eu te farei ouvir as minhas palavras como antes, porque eu tenho promessas na sua vida. E uma das melhores coisas que podemos enfrentar, ou passar, ou viver, é quando Deus quebra o silêncio e fala. Agora Deus quebra o silêncio com Jeremias e fala. Talvez até o dia de hoje Deus estava em silêncio com você, mas agora Deus está falando. E olha o que Deus está te dizendo. Primeiro Deus diz: levanta-te. Primeira coisa que Deus diz a Jeremias: levanta-te. Deus está falando com você essa manhã. Primeira coisa que Deus fala contigo: levanta-te. Deus não quer você triste assim. Deus não quer você cabisbaixo assim. Deus não quer você abatido assim. Deus não quer você
nesse estado que você está agora, prostrado, desanimado, cabeça baixa, angustiado, triste, oprimido, depressivo, pensando em parar, pensando em morrer, pensando em suicídio. Não, Deus não quer você dessa maneira. A palavra do Senhor vem até você essa manhã e diz: levanta-te. Levanta-te, filha, levanta-te, filho, porque Deus não pode falar com você se você estiver prostrado. O que Deus fala contigo se estiveres prostrado são coisas simples e coisas fáceis, mas Deus quer te levar a um nível de profundidade maior. Deus quer te levar a um nível de intimidade maior. Por isso Deus essa manhã está falando contigo: levanta-te, levanta-te, porque os teus adversários não podem ver você prostrado, os teus adversários não podem ver você caída. Levanta-te essa manhã, levanta-te para a glória de Deus, levanta-te para fazer a obra, levanta-te para marchar, levanta-te para continuar, levanta-te para prosseguir, levanta-te, porque almas estão esperando por você. Levanta-te, porque Deus tem uma grande obra a fazer através de você, em nome do Senhor Jesus. Agora Deus diz a ele: levanta-te e desce. Paradoxal. Ao mesmo tempo que Deus manda levantar, Deus manda descer. O levantar é físico, fisiológico, mas o descer não. O descer é espiritual. Por isso, não é paradoxal. Não é paradoxal. Não são caminhos opostos. Porque Deus está mandando se levantar fisiologicamente, mas está mandando descer espiritualmente. Para que eu venha descer espiritualmente, eu preciso me levantar fisiologicamente. É difícil orar se eu não estiver bem. É difícil congregar se eu não estiver bem, se eu não me levantar. Se eu não me levantar, eu não posso descer na presença. Se eu não me levantar, eu não vou buscar a presença. Se eu não me levantar, eu não vou congregar direito. Se eu não me levantar, eu nem escutar o programa direito eu consigo escutar. Por isso, a primeira ordem ou o primeiro comando é: levanta-te. Levanta-te e desce. Descer espiritual. Porque Deus diz: desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro significa aonde eu encontro a presença, aonde eu encontro o meu Pai, aonde eu encontro esperança, aonde eu encontro vida, aonde eu encontro expectativas, aonde eu renovo a minha fé, aonde eu alimento a minha fé, aonde eu tenho certeza que aquele que prometeu garante, aonde eu tenho certeza que Ele não falha, que todas as suas promessas estão de pé na minha vida e todas vão se cumprir para a glória e honra do seu santo nome. Levanta-te essa manhã, filha. Levanta-te, filho, essa manhã. Deus manda te dizer. Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra dele e Ele está te dizendo: levanta-te, saia dessa caverna, saia desse quarto, saia desse estado depressivo que você adentrou, saia, porque Deus te chama para fora. Jesus disse para a menina que estava morta: levanta-te. Jesus disse para o filho da viúva que estava morto: levanta-te. Jesus disse para Jairo: saia para fora. Jesus fala com você essa manhã: levanta-te. Mas eu não tenho forças, bispo. Deus te dará forças. Levanta-te. Bispo, mas eu não consigo. Deus te dará forças. Levanta-te. Bispo, mas eu estou desanimado. Deus te dará forças. Levanta-te. Bispo, mas eu estou pensando em desistir. Deus te dará forças. Levanta-te.
Não importa o que você diga para mim essa manhã, Deus te dará forças. Levanta-te. Deus te dará forças. Levanta-te. O Senhor te dará forças. Levanta-te. Levanta-te e desce. Desce até a casa do oleiro. Porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Observe que Deus está falando no futuro. Deus está conjugando o verbo no futuro. Quando Deus diz, eu te farei, futuro, ouvir as minhas palavras, significa que ele não estava ouvindo. Por isso que eu estou te dizendo que é uma interpretação de texto. Como eu sei que Jeremias não estava ouvindo a palavra? Porque o texto é claro, categórico, que está dizendo que Deus fará ele ouvir as palavras. Deus está falando com o profeta somente o necessário, ou somente o que ele precisa ouvir. Mas Deus está convidando Jeremias maior. Deus quer te revelar coisas mais profundas. Deus quer te levar a níveis mais profundos. Deus quer te levar a intimidade mais profunda. Deus quer te levar a secretos mais profundos. Mas para isso, primeiro, você tem que se levantar. Segundo, você tem que descer. Esse descer é espiritual. Esse descer é descer na casa do oleiro. Descer na oração. Porque quem não desce na oração não tem comunhão com Deus. Quem não desce na oração não tem intimidade com Deus. Quem não desce na oração não conversa com Deus, porque oração é diálogo. Quem não desce na oração não sabe o que é uma experiência com Deus. Quem não desce na oração não vê o sobrenatural acontecer. Quem não desce na oração não vê o milagre acontecer. Tiago disse que Elias orou. Elias era um homem como eu e como você, sujeito às mesmas paixões. Mas o apóstolo Tiago está dizendo que por causa das orações de Elias, Deus cerrou os céus e fez um milagre extraordinário e virou Israel de cabeça para baixo por causa da oração de um homem. Tiago vai dizer que muita valia há em oração de um justo. Jesus foi homem de oração. João Batista foi homem de oração. Pedro foi homem de oração. Paulo foi homem de oração. Tiago foi homem de oração. Elias foi homem de oração. Eliseu foi homem de oração. Os profetas maiores, os profetas menores, os reis que serviam a Deus. Davi foi homem de oração. José foi homem de oração. Jacó, Abraão. E você, meu irmão, quer ter vitória, mas não quer descer na oração. Você quer ter vitória, mas você não busca nem a proteção de Deus. Você não tem coragem de pela manhã, antes de sair de casa, pedir: Deus, me proteja. Se vai fazer alguma coisa, pedir: Deus, se o aprova, se o abençoa. Pai, vai na frente, me guarda, me livra, me protege. Se um problema na tua casa, você primeiro busca ajuda lá fora para depois orar. Se você está doente, primeiro você vai aos homens para depois orar. Interessante é que a oração é o último recurso que as pessoas utilizam. Não era para ser assim.
Você há de concordar comigo que a oração era para ser o primeiro recurso a ser utilizado, porque a oração é muito mais poderosa do que a palavra do homem. A oração é muito mais poderosa do que o martelo do juiz. A oração é muito mais poderosa do que o diagnóstico do médico. A oração é muito mais poderosa do que o laudo que te deram. A oração é muito mais poderosa do que o homem te disse. A oração é muito mais poderosa do que o remédio que vem da farmácia. A oração é mais poderosa. Eu posso te afirmar que a oração é a arma mais poderosa que existe na face da terra. Através da oração, os anjos de Deus trabalham ao teu favor. Lá em Apocalipse capítulo 8, lemos ontem na escola bíblica, que há um anjo de Deus que colhe as nossas orações e leva e coloca diante do altar de Deus como incenso, e chega às narinas de Deus com um cheiro suave. Há anjos que levam as tuas orações. Nenhuma oração é perdida. Talvez você orou e não se lembre mais, mas Deus lembra. A Bíblia diz que Zacarias esqueceu-se da oração que fez um dia. Tem gente que esquece, porque eu esqueço, mas Deus não esquece. Zacarias orou um dia, talvez quando era jovem, e pediu a Deus um filho. Disse: Senhor, a minha esposa é estéril. Se um homem dá um filho. A Bíblia não diz quantos anos se passaram, mas se passaram muitos anos. E Zacarias esqueceu do pedido que fez a Deus. Mas Deus não esqueceu. Deus se lembrou da oração de Zacarias. E agora Zacarias já era idoso, aproximadamente com 80 anos de idade. Sacerdote do Senhor que servia no templo. E é o dia dele adentrar no Santo dos Santos e oferecer o incenso pelo pecado do povo. E assim ele faz. Quando ele adentra o santuário para apresentar o sacrifício, o anjo Gabriel estava próximo ao altar. E quando ele se aproximou do altar, tomado de medo, o anjo diz a ele: Zacarias, não temas, eu vim por causa das tuas orações. O teu pedido foi atendido por Deus. Sabe o que Zacarias disse? Que pedido? Tem coisas que você está vivendo hoje que você pediu a Deus lá atrás. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus manda lhe dizer que tem coisas que você vai viver na tua vida que você está pedindo hoje. Você esquece, mas Deus não esquece. Tudo no tempo de Deus vai acontecer. Tudo no tempo de Deus vai acontecer. A promessa no tempo de Deus vai se cumprir. A bênção no tempo de Deus vai chegar. A vitória no tempo de Deus vai chegar. Fica tranquilo, descansa. No tempo de Deus vai dar tudo certo. No tempo de Deus vai dar tudo certo. No tempo de Deus a promessa, ela vai se cumprir. Você pode até mesmo esquecer. Você pode até mesmo desanimar. Você pode até mesmo desacreditar. Mas eu profetizo sobre a tua vida hoje. Deus está mandando o anjo em resposta às tuas orações. Alabanda sub de reste. Elebre as turebe de reste. Eion chuprala da súbia. E calabando faia. Os meninos tu me fácil de candaia. Dei pra andar suribirrece. Labando rebeflesto. Terreste a flaia. Tio candaraba churihéria.
Fica firme na promessa, se diz o Senhor. Não desiste, filha, continua crendo. Parece que eu esqueci, assim diz o Senhor para ti essa manhã, mas eu não esqueci da promessa. No tempo vai acontecer. Zacarias disse para o anjo: eu não lembro mais. Mas Deus lembra. Descer significa orar. Descer para orar. Descer significa descer na humildade. A Bíblia diz que Deus não honrará o exaltado. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus abaterá. Eu abato os que se exaltam. Tem gente que Deus quer honrar, mas a exaltação não permite. Tem gente que tem dons e talentos extraordinários. Deus quer usar poderosamente, mas Deus precisa abater, porque se Deus deixar crescer mais, perde a alma. Se Deus deixar crescer mais, perde a salvação. Se Deus deixar crescer mais, vai querer ser igual a Lúcifer, ser igual a Deus. Tem gente que Deus tem que abater, sabe por quê? Porque bate no peito assim, ó, e diz assim: sou eu quem faço. Sou eu que faço. Se não fosse eu, não tinha nada feito. Se não fosse eu, não aconteceria. Não é você, é Deus. Dê a glória para Deus. Exalte a Deus. A Bíblia diz que o rei Herodes acabou de construir o templo. Uma das 7 maravilhas do mundo temporal da sua época. O templo de Salomão. A glória do templo de Salomão feita por Herodes era muito maior do que o templo feito pelo próprio Salomão. Herodes fez um investimento bilionário no templo que estava em Jerusalém. Revestiu portas de ouro. A porta formosa, por exemplo, era uma porta, por dentro era de bronze e por fora era de ouro. Ouro maciço, com muito mais qualidade do que 18 quilates. O templo era revestido de glória humana. E sabe o que foi que Herodes fez? Herodes bateu no peito, olhou para a multidão que estava para celebrar a inauguração do templo e disse assim: eu fiz isso, eu provoquei isso, a glória é minha. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo na mesma da hora, e o anjo feriu ele, e a boca dele encheu de bicho. Não viu na Bíblia não? Em Atos está escrito. E Herodes morreu com a boca toda comida de bicho ali na mesma hora. Sabe por quê? E o texto é categórico e afirmativo a dizer: porque ele não deu a glória para Deus. Se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a sua glória. Se tem uma coisa que Deus não dá a ninguém, é a sua glória. Se tem uma coisa que Deus não permite que o homem tome para si, é a sua glória. Por isso, meus amados ouvintes, quer ser honrado, dê glória a Deus. Quer ser exaltado, dê a glória para Deus. Quer que Deus te abençoe, dê a glória para Deus. Quer continuar crescendo, dê a glória para Deus. E todas as vezes que você perceber que queres se exaltar, desça. Porque eu sou falho, você é falha. Pensamentos permeiam em nossas mentes. E pode ser que em algum momento nós tenhamos o pensamento de querer nos exaltar. Mas não permita.
Todas as vezes que pensamentos de exaltação vir na tua mente, dê a glória para Deus. Todas as vezes que pensamento de orgulho vir na tua mente, desça. Todas as vezes que você pensar que é alguma coisa, desça. Todas as vezes que você pensar que só está acontecendo porque você é bom, desça. Todas as vezes que você pensar, sou eu que faço, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu arrebento, eu faço, eu aconteço. Não, dê a glória para Deus, porque se você der a glória para Deus, Deus vai continuar te honrando. Desça, desça, desça na casa do oleiro. Mas bispo, disseram para mim que eu tenho que dizer, bispo, que eu sou o cara, que eu sou a mulher. Disseram para mim, bispo, que eu tenho que dizer, bispo, que eu faço mesmo, que eu aconteço mesmo. Deus está mandando te dizer: desce a casa do oleiro. Esse descer não é fisiológico, é espiritual. Esse descer não é de postura, é descer aqui dentro. A humildade precede a honra. Dos humildes é o reino de Deus. Deus não exaltará exaltados. Deus não honrará exaltados, porque se Deus honrar, Deus perde a alma deles. Mas a humilde, Deus dá graça. Ao humilde, Deus honra. Essa humildade não é roupa rasgada. Essa humildade não é ficar sem asepsia do corpo. Essa humildade não é ficar com a barba grande, o cabelo crescido, as unhas apodrecidas. Não. Essa humildade, ela é interior. Essa humildade não é financeira. Não é você não ter dinheiro. Essa humildade não é você não ter posses ou bens. Porque se Deus te der, amém. Essa humildade é aqui dentro. Porque tem muita gente que não tem dinheiro e não é humilde. Tem muita gente que tem dinheiro e é um poço de humildade. Tem gente que não tem dinheiro e não aceita o conselho. Tem gente que não aceita um conselho. Tem gente que não aceita uma exortação. Tem gente que não aceita ser chamado a atenção. Tem gente que não aceita que ninguém se meta, que ninguém diga nada, que ninguém fale nada. Ah, porque a vida é minha. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu faço assim. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque aquilo. Exaltação. Mas o humilde, ele erra. O humilde, ele cai. O humilde, ele tropeça. O humilde, às vezes, está andando em caminho errado. Mas o humilde, ele reconhece. Quando Deus usa alguém para falar com ele, lembra de Davi? Davi cometeu um pecado muito feio. Além de Davi se envolver com uma mulher casada, Davi mandou matar o marido dela. Antes, Davi tentou armar uma situação, porque soube que a mulher estava grávida, para que o homem criasse um filho que era dele. Mas não deu certo a situação que ele tentou tramar. E agora manda matar um soldado fiel que amava ele. E Davi manda matar Urias, soldado fiel que amava o seu rei, amava a sua nação. Mas Davi manda matá-lo. Davi caiu. Davi pecou, e pecou feio, e errou feio. Mas quando o profeta Natã foi até Davi, usado pelo Espírito de Deus, e chamou a atenção de Davi, Davi caiu em lágrimas e reconheceu que estava errado, porque Davi era humilde. E Deus perdoou Davi. Talvez os homens não perdoaram ele, mas Deus perdoou. Quando você desce na humildade, Deus te perdoa.
O filho pródigo errou, e errou feio. Mas quando ele reconheceu o seu erro, que voltou para a casa do pai, ele foi humilde. E ele recebeu o perdão do pai. Jesus, sendo Deus, se despiu da sua glória e veio à terra com humildade de coração habitar entre nós. Certa vez, já nos últimos momentos de Jesus na terra, ele está reunido com os seus discípulos. Ele tira suas vestes, lava os pés dos discípulos, enxuga com as suas roupas. Pedro fica escandalizado com aquilo, achando que pela postura de mestre e senhor que ele era, não poderia fazer aquilo, e diz: não lava os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E ele diz: então lava meu corpo todo, Senhor. E Jesus depois diz aos discípulos: eu fiz isso para deixar de espelho para vós, porque aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser exaltado, humilhe-se a si mesmo. Aquele que quiser ser honrado, desça. Eu vim para servir e não para ser servido. Você quer que Deus te honre? Desça. Você quer que Deus te exalte? Desça. Você quer que Deus honre o teu nome? Desça. Você quer ser abençoado por Deus? Desça. Desça. A palavra de hoje é: desça na casa do oleiro e ele vai te honrar. E então, descer, esse descer espiritual, é descer na oração, é descer na humildade. Esse descer é abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Esse descer é um descer de sacrifício, é um descer de busca, é um descer de intensidade. E então, quando eu descer na casa do oleiro, eu ouvirei a voz de Deus. Então ele me fará ouvir a sua palavra. Jeremias diz: e desci à casa do oleiro. Jeremias desceu à casa do oleiro. Deus está te convidando para descer na casa do oleiro essa manhã. Deus está te convidando a descer, porque Ele quer renovar as suas forças. Ele quer levantar você. Ele quer usar você. Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar a tua família. Deus quer mudar o quadro da tua história. Mas para isso acontecer, você tem que descer. Descer aonde, bispo? Descer à casa do oleiro. Desce hoje. Desce hoje à casa do oleiro. Se você descer à casa do oleiro hoje, então ele te fará ouvir as suas palavras. Se você descer à casa do oleiro hoje, a tua vida será transformada pelo poder de Deus. Quer viver milagres? Desce à casa do oleiro. Quer ser cheio do Espírito? Desce à casa do oleiro. Quer que Deus mude a tua história? Desce à casa do oleiro. Deus essa manhã me trouxe aqui para te dizer: levanta-te e desce à casa do oleiro. Só quem vai descer à casa do oleiro dá um glória.